Boa tarde, comunidade progressista do canal DCM-TV, o canal do site de notícias diário do Centro do Mundo. Eu sou Marília Besnos e vou apresentar para você a live das 5. Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho de 21, agora são 5 horas e 4 minutos. Agradeço muito a você que estava aí acompanhando a transmissão do DCM, da CPI da pandemia, um dia muito importante hoje, muitas revelações, vamos debater aqui com nosso convidado incrível e o super piloto desta live, Leandro Fortes, está aqui, substituindo o Vinícius Carvalho, que está doentinho, mas está se cuidando, cada dia melhor, devagarinho está melhorando, recebeu o resultado do exame hoje negativo para a Covid, o que já nos deixou um pouquinho mais tranquilos, e segue ali com os cuidados, parece um resfriado bem forte, está sendo medicado e atendido por médicos. Quero agradecer muito. Quem já conhece o nosso horário, fica aí no chat batendo papo, esperando a gente entrar ao vivo. Você que estava na CPI, venha para cá, fique aqui. Nós vamos mostrar momentos importantes da CPI, além de acompanhar o que está acontecendo agora. Qualquer novidade importante a gente traz para você. Então, já quero agradecer Pires Maria Mota, que chegou como membro do canal, já de cara, abrindo a live como membro. Muito bem-vindo. Obrigada por sua assinatura. Convido você a cogitar a possibilidade de se tornar membro nesta live, é muito importante. O DCM é mantido exclusivamente por doações da nossa audiência. Temos aqui algumas cartolinas que a Sara Góes faz, como o Leandro fala, eu vou mostrar essa daqui, olha que bonitinho. Seja membro do DCM, a partir de R$ 2,99 você passa a contribuir mensalmente com esse jornalismo e mantém a mídia independente respirando. Se você puder ser de uma categoria mais alta, todas as categorias dão benefícios e recompensas. A mais legal de todas, que é a diamante, a mais alta, você pode pedir uma canequinha personalizada e uma camiseta de boas-vindas que você recebe aí no conforto da sua casa, totalmente livre de custo. Agradeço demais, então, aos membros, mais de 3.800 membros, e peço que você curta este vídeo, compartilhe esta live nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, ou então de maneira direta para uma pessoa que você quer ver mais bem informada. Celebrando a presença aqui de Gilberto de Lima Abad, que é nosso membro, Luiz Henrique, José Wilson Dias também é membro, Priscila Pressoto está aqui, falando querido Mantega, Delci Batista Janelato, dando boa tarde a todos e todas, guerreiras e guerreiros, José Luiz Mainente Simões, já usando o recurso aí de pagar a entrada para a live, é um recurso muito bacana, você pinga aí um valor baixinho, R$1,90, se todo mundo der um pouquinho, já ajuda a manter a nossa live. Muito obrigada, Oséias, é o ingresso do DCM. Como diz o Zé aqui, liguei e entrei. Muito bom. Pinguei e entrei. Era isso que ele queria dizer. José Wilson Dias, já falei. Deixa eu ver quem mais está aqui. Leandro Mariano, pingando. Salme Sobrinho, renovando a assinatura. Muito obrigada. Já contamos 2 membros, então, nessa live. Só faltam 3 para atingir a meta e a gente dobra a meta. Marli Mouto está aqui. Mário Pradal. Só estou esperando a sala encher mais um pouquinho. Vão compartilhando. Senta aí. Pega uma água, um café, um chá, porque vai ser muito boa a conversa com o convidado Guido Mantega, ex-ministro do Planejamento de vários governos do PT, vem contar aqui para a gente como ele está vendo a situação de hoje. Márcio Melo, muito boa tarde. Félix Soares, quem mais está aqui? Douglas Xavier, perguntando do Vinícius, eu falei logo no comecinho da live, quem perdeu o começo, volta, põe na velocidade 1,5 que você assiste tudo e logo alcança aqui o tempo presente, é a minha dica. Vamos então receber agora o nosso piloto da live de hoje, Leandro Forte, seja muito bem-vindo, e o convidado Guido Mantega, muito obrigada pela presença, ministro. Muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa. Olha só, boa tarde a todo mundo, estou aqui hoje substituindo, espero que pela última vez, nosso querido Vinícius Carvalho, que ficou muito doente, né, com uma gripe muito forte, mas só que gripe muito forte hoje em dia provoca um desespero em todos nós. Né? Eu outro dia acordei com a garganta arranhando e já estava escrevendo meu testamento, porque a gente está todo mundo apavorado com essa história de Covid, então o Vinícius ficou aí, mas felizmente eu soube agora ao vivo pela Marília, que o exame dele deu negativo para a Covid. Então estamos todos, a comunidade DCM está toda muito feliz com isso, espero que o Vinícius se recupere logo, e volte a apresentar aqui a live das 5, que é o habitat natural dele. Enquanto isso, eu aproveita, deixa, antes de conversar aqui com o nosso querido ministro Guido Mantega,
Só reforçar a ideia que surgiu lá no Café da Manhã, mas eu tenho a impressão que está fazendo efeito em todas as lives, de que todo mundo aproveita e entre na live depositando uma moedinha simbólica no nosso cofrinho, não menos simbólico, um super sticker de 99 centavos, ou de quanto for, que é uma maneira de você já entrar financiando esse nosso trabalho aqui, que aparentemente parece ser uma coisa gratuita, mas ela tem muitos custos e a gente precisa muito fazer um colchão, né, de recursos, não só para garantir o dia a dia, mas para nos preparar para essa guerra que se anuncia, né, a partir do segundo semestre, principalmente no final do ano, quando se iniciar o ano eleitoral de 2022. Há muitas forças, né, que estão se concentrando contra o trabalho não só do DCM, mas de toda a mídia de esquerda, porque nós somos o contraponto, né, de honestidade intelectual, inclusive, mas também o contraponto de informação jornalística, principalmente, a tudo isso que acontece hoje no Brasil. Então, a mídia tradicional continua muito envergonhada e muito esquizofrênica no seu tratamento que dá ao governo Bolsonaro, né, permite que os seus cães de guarda ataquem os maus modos do Jair Bolsonaro, mas se mantém calada, fiel e muito alinhada à agenda econômica do senhor Paulo Guedes, que está simplesmente destruindo física e moralmente a economia e a soberania do Brasil. Isso está acontecendo assim, de uma forma escandalosa. Enquanto a gente combate a boca suja do Bolsonaro, as coisas nojentas que aquele demente fala, há uma agenda econômica sendo tocada a toque de caixa no Congresso Nacional que privatizou o sistema Eletrobras, que está fracionando a indústria petroleira, que está destruindo, né, a economia brasileira e que está agora se preparando para precarizar completamente o serviço público brasileiro e torná-lo uma casa da mãe Joana, uma terra de ninguém, onde o aparelhamento do serviço público vai se tornar uma coisa corriqueira, já tendo em vistas as pretensões eleitorais desse grupo fascista que hoje comanda o Brasil, mas eu espero não irá passar nas eleições de 2022. Antes de passar para o nosso convidado, eu só queria falar uma coisa. Hoje a CPI da pandemia, né, a CPI do genocídio, teve a presença de duas pessoas muito importantes, né? O epidemiologista Pedro Alau e a médica Jurema Werneck, a médica que é do representante Movimento Alerta, e o Pedro Alau, que é da Universidade Federal de Pelotas, é isso, no Rio Grande do Sul. Os dois deram uma aula de ciência e civilidade sobre a questão da pandemia no Brasil, sobretudo para aqueles energúmenos que fazem aquela tropa de choque do Bolsonaro no Senado Federal, que envergonham profundamente a política e a Câmara Alta do nosso parlamento. Mas, assim, uma coisa chamou muita atenção. Primeiro, é o seguinte, eles revelaram, a partir dos estudos que eles participam juntos, que de cada 5 mortes no Brasil, 4 poderiam ter sido evitadas. Assim, isso nos dá a dimensão científica dessa tragédia absoluta que foi a opção por essa história de imunidade de rebanho, que, na verdade, não foi opção por imunidade de rebanho nenhuma, foi uma opção política pelo assassínio e pela mortandade de 500 mil de brasileiros, primeiro para satisfazer o lobby da cloroquina, que está sendo investigado pela CPI e que movimentou milhões, quiçá bilhões, e a gente ainda não descobriu para quem foi esse dinheiro, e agora se sabe que havia um planejamento estratégico do governo federal de atrasar a compra de quaisquer vacinas que não fosse essa Coronavix, como é que é essa da Índia? Covaxin, desculpa, Coronavix. A Covaxin, né? Obviamente havia um plano estratégico de se preparar a compra hiperfaturada dessa vacina, que vai encher as burras de muita gente, né? Gente dentro do governo e dos lobistas que estão fazendo a intermediação dessa compra, talvez de uma empresa chamada Precisa, que é cheia de capivaras que estão sendo levantadas agora pela CPI. Então, enfim, nós estamos nas mãos, literalmente, de uma quadrilha, né, de uma máfia, de bandidos que entregou a saúde pública ao Deus dará e optou por deixar morrerem, até agora, 500 mil de brasileiros e brasileiras para ganhar dinheiro.
Eu gosto sempre de lembrar que essa história do lobby da cloroquina, que eu venho batendo há muito tempo, e outros jornalistas e outros analistas, é óbvio que não existe cloroquina de graça. Né? O presidente da República virou o principal lobista da cloroquina no mundo. Ele se fez fotografar, gente, com uma caixa de cloroquina oferecendo para uma ema no Palácio da Alvorada. Isso é uma peça de marketing muito bem pensada, de um lobby extremamente poderoso. Ele carregava caixas de cloroquina e entrava no meio das multidões ali em frente ao Palácio do Planalto, como se estivesse carregando uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. É um sujeito completamente criminoso, é um psicopata, e é um demente, e a gente tem que estar permanentemente aqui discutindo, sim, uma maneira de retirá-lo do poder antes das eleições, porque eu acho que o Brasil não aguenta. O Brasil está no fundo do poço. E assim, a última fachada que esse psicopata tinha de que ele não era corrupto. Daí ele não era corrupto. Olha, o Ricardo Salles foi retirado do governo, foi expulso, foi expurgado do governo, porque ele é um poço de corrupção e, obviamente, ele não fez isso sozinho. Então, eles estão começando a expurgar, mas vai chegar uma hora que não tem onde botar tanto rato. Vai chegar uma hora que esses ratos vão começar a se comer. Aliás, é o que está acontecendo com esse deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, que é um pilantra conhecido e reconhecido, e que está denunciando o Bolsonaro, que causou um estremecimento enorme dentro da estrutura miliciana do Palácio do Planalto. Já foi jurado de morte ao vivo. Ou vocês acham que aquela declaração do Onyx foi o quê? Aquilo foi um juramento de morte. Olha assim, você é traidor do governo, você vai pagar aqui. Vai pagar com Deus e vai pagar aqui. Nunca se viu isso na história do Brasil. Nunca. Nunca. Esse nível de banditismo, de colocar um secretário de governo para anunciar publicamente em cadeia nacional que vai perseguir um traidor, isso nunca aconteceu no Brasil. Nem nos seus piores momentos. Nem nos piores momentos das piores ditaduras que o Brasil já teve. Isso nunca aconteceu. Isso é um estilo miliciano, mafioso, de gangster, de utilizar um aparato público para intimidar publicamente um adversário de dentro do seu campo. Esse cara, para aparecer com a boca cheia de formiga comendo grama pela raiz, vai demorar pouco, e ele sabe disso. A mesma coisa é o que falou o ex-governador Wilson, que é outro pilantra, é outro bandido fascista. Mas ele, sim, eu vou falar, mas eu exijo segurança. E eu só falo de forma sigilosa, porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Da mesma maneira que o Onyx se portou em relação a esse Luiz Miranda, o Flávio Bolsonaro foi lá na sessão do Witzel para intimidá-lo pessoalmente. Para ele fazer, olha, estou aqui, se você falar, você sabe o que vai acontecer contigo, com a sua mãe, com a sua irmã e com seus filhos. É um filme de gangster de quinta categoria, de milícia de quinta categoria. É esse drama que a gente está vivendo no Brasil. É um drama que vai muito além da questão política em si, da questão econômica, que, aliás, vamos tratar agora, inclusive, com o nosso candidato, não, com o nosso convidado, o ex-ministro Guido Mantega, que está aqui conosco. Ministro Mantega, é um prazer enorme estar com o senhor aqui, muito bom que você tenha aceito o nosso convite. Eu queria aproveitar para conversar com você sobre essas questões políticas, sobre, né, como é que você está acompanhando essas questões políticas, quais são as suas avaliações sobre isso, mas falar também sobre economia, porque um dos principalmente, claro, porque um dos fantasmas que pairam sobre a ação política agora é um medo que tem na esquerda, eu diria até um pânico, de que uma pequena melhora na economia por conta do ascenso agora das commodities, por exemplo, poderia dar um fôlego e salvar o bolsonarismo do naufrágio que se anuncia a partir de tantos problemas que o Palácio do Planalto está vivendo. Muito boa tarde, eu queria muito ouvir já a sua opinião sobre isso. Boa tarde, Leandro. De fato, você deu um panorama bastante realista do quadro em que nós nos encontramos no Brasil. Eu acho que nós vivemos a tragédia brasileira, né? E eu acho que nunca tivemos um governo dessa natureza. Tivemos governos bons, governos ruins, mas esse governo ganha de todos. É um campeão, né? Sob todos os pontos de vista. A incompetência, né?
a falta de sensibilidade humana que tem esse governo, né? É um governo preconceituoso. Realmente, nós voltamos ao faroeste, com esse governo, ao tempo do faroeste, em que você tinha, digamos, a perseguição dos índios para tirá-los das terras, né? Para fazer ouro, para desmatar as terras e tudo mais. Então, você tem toda a razão. Do ponto de vista econômico, o Brasil vive uma crise intensa, que já vem desde o governo Temer. Desde que voltou o neoliberalismo para o Brasil, né, você passou a ter um crescimento baixo, né, recessão, semi-estagnação da economia, aumento do desemprego, né, isso, e agora se agrava com a pandemia. É claro que a pandemia não é culpa do governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro agrava a pandemia no Brasil. Ela fica uma pandemia ao quadrado, né? Então, nós temos, como você disse, muito mais mortes do que poderíamos ter se o governo tivesse feito uma política racional da saúde, não é? Se tivesse comprado a vacina que foi oferecida no ano passado, para eles, a Pfizer ofereceu ano passado, nós já estaríamos com a população vacinada, né? Já voltando a trabalhar. Agora, o que está acontecendo em 2021 na economia? De fato, uma recuperação. Mas vamos pensar bem, recuperação em relação ao quê? Ao tombo que a economia levou o ano passado, né? O ano passado, a economia caiu 4,1%, o PIB caiu 4,1%. Isso, em reais, significa 320 bilhões de reais a menos que foram faturados no Brasil. Então, o que aconteceu no primeiro trimestre desse ano é uma ligeira recuperação em relação a essa queda. Cresceu 1,2%, tá certo? Esse 1,2% é bom, melhorou um pouquinho. E com a normalização das atividades, nós poderemos chegar até o final do ano com 4,5% a 5%. Se crescermos 4,5%, significa voltar ao patamar de 2019. Né? O PIB de 2019 era igual ao PIB de 2013. Então, você veja, são 6 anos andando para trás. Então, o PIB de 2019 é um PIB fraquíssimo, tá certo? Agora, para poder obter esse crescimento, tem vários obstáculos. Você tem algumas questões favoráveis, a arrecadação do governo cresceu bastante nesse período de 4 meses, não é? Você tem a economia internacional que está puxando a exportação de commodities brasileira, né? Então, carne, trigo, soja, etc. Tudo isso subiu bastante o preço e, aliás, com isso ajudou a subir também o custo de vida da família brasileira, porque a comida, o alimento, subiu muito, a inflação de alimentos subiu 20%, 30%, né? Então, está piorando a situação dos pobres, etc. Mas, enfim, nós temos, pelo caminho, uma inflação em elevação. Essa inflação, em parte, causada pelo aumento das commodities, não é culpa do governo, mas, em parte, também pela gestão que o governo vem fazendo das empresas estatais e do setor público como um todo. Essa inflação vai ser uma inflação com energia elétrica crescendo 40% a 50%. Se preparem para as próximas contas de energia elétrica, que serão bem salgadas. Pela gasolina e diesel, que cresceram também 50%. Né? Pelo gás, que cresceu também 70%, 80%. E o brasileiro está pagando tudo isso, tá certo? Quando você tem um aumento de gasolina e diesel, afeta a estrutura produtiva toda do país, porque tudo é transportado, tá certo? Energia elétrica também, você tem energia elétrica nas fábricas, nas residências, nos consultórios, e tudo isso sobe o custo dos serviços. Então, a inflação este ano vai ser algo como 6% a 7%. Significa que os salários vão se deteriorar em 6%, 7%, o poder aquisitivo da população.
E aí entramos no ponto mais, digamos, sensível desta equação, que é o poder de compra da população. Nós estamos hoje com uma situação social dramática no país. Nós temos 14,8 milhões de brasileiros desempregados, e tem alguns que já faz tempo que estão desempregados, então já não tem mais o seguro-desemprego, né, não estão ganhando nada. Você tem os desalentados, são mais 6 milhões de desalentados, e você tem 33 milhões de brasileiros subempregados, vivendo de bico, trabalhando meio período, que não dá para sustentar a casa. Então, metade da força produtiva brasileira ela está nessa situação. Né? Metade, mais de 50 milhões nessa situação precária. Né? Então, nós não temos mercado de consumo. A economia não cresce se não tiver um mercado consumidor. E como a renda da população só está caindo, você viu o dado de concentração que saiu hoje, né? 1% dos ricos detém 50% de toda a riqueza no Brasil. 1%, 50% de toda a riqueza. Você colocar os 10% mais ricos, tem 80%. Ou seja, 90% da população fica com 20% da renda, dividindo 20% da renda. Então, você veja, nós chegamos a um ponto crítico do ponto de vista social, né? Onde o governo está dando um auxílio, esse auxílio é micho, esse auxílio não é suficiente para manter as pessoas, são R$300, né? E o auxílio que foi dado ano passado, por pressão da sociedade e do Congresso, era suficiente, mas desse ano não é suficiente. Então, a população vai, digamos, sofrer cada vez mais. A pobreza está aumentando, a miséria está aumentando. Só para você ter uma ideia, a pobreza no Brasil, vamos pegar no início do Plano Real, ela era de 28% da população, ou seja, 28% da população era pobre, não tinha recursos para ter uma condição de vida razoável, não conseguia se alimentar, ter uma casa decente e tudo mais. Tá certo? Então, 28%. O Plano Real conseguiu reduzir a pobreza para 24%. E depois o governo inteiro, Fernando Henrique, ficou em 24%. Não caiu mais. Em 2014, quando terminou o primeiro mandato da Dilma, a pobreza era de 8%. Veja quanto caiu a pobreza no governo Lula. Caiu 2/3 da pobreza, caiu. Então, 8%. Agora, nós estamos voltando para 15%, 16%. Então, nesse período, nesses últimos 5 anos de governo neoliberal, a pobreza está aumentando e vai continuar aumentando com essa política econômica deste governo. Tá certo? Então, pode ser até que o país cresça 4,5%, 5% esse ano. Mas para chegar ao patamar de 2019. Para chegar ao patamar, quer dizer, a população não vai sentir, porque não vai absorver o desempregado. O desempregado vai continuar desempregado com essa recuperação. Então, uma recuperação pífia. É claro que eu acho que o governo vai tentar fazer um populismo para poder, digamos, se concorrer às eleições em 2012. Né? O Bolsonaro percebeu que o ano passado, aquele auxílio que custou 300 bilhões, mas foram bem gastos, você conseguiu melhorar a situação da população. Então, ele poderá fazer algum populismo. Se é que o Guedes vai deixar, né? Porque o Guedes representa o grande capital financeiro, representa as elites que, na verdade, comandam o país, e essas elites não querem que eles deem mais subsídios, mais benefícios para a população pobre. Ministro, as elites comandam o país, comandam o mundo capitalista. É isso que eu queria conversar com o senhor, uma opinião conceitual. Noves fora o neoliberalismo ser uma tragédia anunciada, né? ser uma formulação econômica que nunca deu certo, que só traz desgraça, desigualdade social. Me parece assim, que dentro do capitalismo assim, não há uma solução para o que está acontecendo no Brasil. O senhor não vê a possibilidade de se pensar uma nova maneira, né, de se encarar os problemas brasileiros que não sejam
dentro das regras capitalistas, que sejam, por exemplo, dentro de um novo socialismo? Eu acho que, digamos, a social-democracia seria um avanço, o social-desenvolvimentismo, que foi o que nós fizemos durante o governo Lula e Dilma, um social-desenvolvimentismo. O que é? É uma economia crescendo mais fortemente, gerando muito emprego e aumentando a renda da população pobre. Nós fizemos isso. É porque você não tem força política, digamos, para, sei lá, acabar com o capitalismo ou coisa do gênero. Eu acho que isso, infelizmente, não dá. Mesmo a China, que é um país comunista, ele está caminhando para um programa capitalista, digamos, tá certo? Então, o que nós temos condições é de mudar a correlação de forças e voltar a aumentar a renda do trabalhador. O mais importante é emprego. O que nós geramos no período Lula e Dilma foi muito emprego. Nunca se gerou tanto emprego no país. 21 milhões de empregos. Não tinha trabalhador suficiente. Nós absorvemos todos os trabalhadores. Então, nós estávamos praticamente no pleno emprego. Não ia trabalhar quem não quisesse, ou quisesse trabalhar por conta própria, etc. Tá certo? Então, isso é o primeiro ponto, é gerar muito emprego, porque aí a vida do trabalhador melhora muito tendo um emprego, tendo um salário e uma carteira assinada, tendo aposentadoria no final da vida, tá certo? Então, tudo isso é possível. Nós podemos fazer o que nós fizemos a partir de 2003. Em 2002, a economia brasileira estava quebrada, né? Nos entregaram uma economia quebrada, não sei se você lembra, nós não tínhamos dinheiro para pagar a dívida externa. Nos deixaram 15,5 bilhões de reais de reservas para pagar 200 bilhões. Então, quer dizer, a gente quebrava em uma semana, né? Tivemos que pedir ajuda ao Fundo Monetário e tudo mais. Mas nós conseguimos acumular reservas. O país, hoje, apesar do Bolsonaro, ainda tem 350 bilhões de dólares de reservas. Então, nós diminuímos a nossa dependência do capital financeiro. A nossa dependência era total no passado. Você tinha que fazer o que eles queriam. Hoje, não. Hoje, nós temos autonomia. Então, o Brasil é um país que tem um grande potencial, tá certo? E esse potencial está sendo desperdiçado por esse governo incompetente. O que ele faz? Ele coloca... Se você quiser me perguntar qual é a estratégia econômica que você praticaria depois do governo Bolsonaro, é só fazer a estratégia contrária a essa que o Guedes está fazendo. Faz o oposto do que ele está fazendo, você já estará no caminho certo. O que ele está fazendo? Ele está destruindo os instrumentos do Estado, ele está enfraquecendo o Estado brasileiro. E todo mundo sabe que, numa crise, o Estado tem que entrar na economia, tem que estimular a economia, né? Tem que criar um colchão de segurança para a população. Né? É só ver o que está sendo feito, mesmo nos países capitalistas avançados. O que eles estão fazendo? Eles fortalecem o Estado. O Estado é que dá dinheiro para fazer investimento, para segurar a população, para não deixar a população empobrecer. Eles aumentam o recurso para a saúde, educação. Então, o que nós teríamos que fazer? O que o Guedes está fazendo? Cortando recursos da saúde e educação. Ele está querendo fazer um superávit primário, só que o superávit primário da pobreza, com o país na pobreza, tá certo? Significa, quer dizer, dividir a miséria. Os ricos têm um grande quinhão de tudo isso, né? Eles vão receber, por exemplo, os pagamentos de juros que o governo faz. O governo paga 400, 500 bilhões por ano de juros, e agora a taxa de juros está subindo de novo, e vai aumentar essa conta de juros, não é? Inclusive, é por isso que o dólar está baixando um pouco aqui no Brasil, porque a perspectiva de subir o câmbio vai trazer de volta aquele capital especulativo, aquele que vem para ganhar juros aqui no Brasil. Então, o real se valoriza um pouco, dá uma impressão que as coisas estão melhorando, mas está melhorando para os especuladores, sim, e não para nós. Então, veja, fazer o contrário significa trazer de volta as empresas estatais, os bancos públicos. Os bancos públicos têm
um papel fundamental quando você está na crise, porque eles podem dar crédito. Enquanto os bancos privados não querem dar crédito, porque tem inadimplência, e é verdade, eles não querem correr risco, eles querem só ganhar seguramente e emprestar com taxas elevadas. Os bancos públicos podiam fazer o que fizeram na crise de 2008, 2009, que você deve se lembrar. O Banco do Brasil emprestando mais, com Sim. taxas de juros menores, o BNDES emprestando para investimento. Eles puseram uma camisa de força no BNDES. O BNDES podia estar emprestando 200 bilhões. Ele tinha esse recurso, porque o Tesouro emprestou para ele. Na nossa época, nós colocamos recursos no BNDES para ele financiar o investimento, e o investimento cresceu no país. Nós tivemos mais de 20% sobre o PIB de investimento. Agora, sabe quanto está? Está 16% o investimento. Quer dizer, Ministro, diga. desculpa, eu queria aproveitar o gancho do BNDES, Sim. porque até hoje circulam essas fake news, né, de que o governo Lula financiou ditaduras, Cuba, sei lá onde mais, com dinheiro do BNDES, utilizando o BNDES para financiar ditaduras, e se criou uma mística em torno do BNDES, dentro da extrema-direita brasileira. Naquele movimento canalha do impeachment da Dilma já se levantou muito isso, e se criou a mística da caixa preta do BNDES. Eu lembro que o senhor foi presidente do BNDES também, né? Sim. E se criou a caixa preta, de que o BNDES, né, foi aparelhado, o dinheiro é utilizado para financiar a ditadura, e que era a grande caixa preta que iria destruir para sempre o Partido dos Trabalhadores no momento que se abrisse essa caixa preta. Já no governo Temer, eu não lembro o nome do presidente do BNDES, já sinalizou de que não havia caixa preta nenhuma, mas o Bolsonaro se elegeu em cima, de novo, dessa narrativa, que inclusive até hoje segue como fake news pelas redes sociais. Mas ele mesmo foi obrigado a reconhecer há poucos dias que não tem caixa preta nenhuma, que não tinha problema nenhum. Assim, qual foi o prejuízo para o país dessa criação dessa falsa notícia de caixa preta do BNDES, e qual foi o prejuízo para o senhor também em relação a isso? Pois é, então, o próprio Bolsonaro, 2 dias atrás, falou não tem caixa preta no BNDES. Tá certo, ele fez a campanha dizendo que tinha roubo, que tinha caixa preta, que escondia os dados, o que era falso, porque todos os dados do BNDES estão abertos. Para quem quer entrar, tem lá o site do BNDES, dá informações de todos os dados que você quiser. O BNDES é um dos instrumentos principais para o desenvolvimento do país desde os anos 50. Ele foi criado pelo Getúlio Vargas, em 52, e desde lá ele sempre ajudou, principalmente, a industrialização, a expansão econômica. O Brasil é um país que nunca tinha crédito. O país faltava crédito no Brasil, e faltava crédito barato, né? Porque quando entraram os bancos privados, você tinha crédito, mas um crédito altíssimo, né? Ainda hoje é assim. E o BNDES emprestava a taxas de juros menores. Então, ele foi fundamental para a industrialização do Brasil nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, tá certo? Na nossa época, foi importante para combater a crise de 2008, 2009, que derrubou muitas economias, não derrubou o Brasil. Nós tivemos um semestre de recessão, e depois a economia voltou a crescer, em parte graças aos recursos que o BNDES colocou na economia. Então, tudo isso é falso. O Paulo Rabelo de Castro é o economista que você se referia, que foi indicado pelo Temer. Ele é um economista sério, ele é liberal, mas é um liberal sério, tem muita gente séria. Ele é formado em Chicago, que nem o Guedes, mas ele, digamos, é muito melhor que o Guedes. Então, ele fez uma busca no BNDES, eles fizeram um relatório, chama Livro Verde, que explica todos os projetos do BNDES, os resultados que deram. O BNDES é responsável pela constituição dos 100 maiores grupos econômicos brasileiros. Eles começaram pequenininhos, o BNDES ajudou, inclusive Vale do Rio Doce, Embraer. Pega qualquer grande grupo brasileiro, o BNDES está por trás, financiando o crescimento desses grupos. O BNDES
passou a dar um lucro muito grande na nossa época. O BNDES, o lucro do BNDES cresceu muito. O lucro do BNDES era 1,5 bilhão, 2 bilhões, até a época do Fernando Henrique. O lucro do BNDES foi para 10 bilhões por ano. Ou seja, ele só ganhou, ele emprestava. E ele tinha a maior carteira de empresas, porque ele também tem participação acionária nas empresas. Então, essas empresas que eu mencionei, Vale, etc., ele tinha uma participação acionária. Uma carteira de 106 bilhões quando o Bolsonaro assumiu o governo. O que aconteceu? O BNDES vendeu 47 bilhões o ano passado dessa carteira. Empresas preciosas, por exemplo, a ação da Vale, ele vendeu a 50, 60 reais a ação. Isso foi o ano passado, no meio do ano passado. Sabe quanto está agora a ação? 110, chegou a 120 reais. Ou seja, veja quanto que nós perdemos, ou quanto que alguém ganhou, quanto que grupos ganharam com essa venda. Fazer venda na baixa, vender ações na baixa, o patrimônio do BNDES é patrimônio do país. Vendeu 50 bilhões na baixa. Quer dizer, e o Tribunal de Contas tem que ir atrás disso aí, não é possível que eles tenham errado tanto. Então, eles estão dilapidando o BNDES. O BNDES sempre emprestou para o comércio exterior. O comércio exterior não funciona sem crédito. No mundo todo. Nos Estados Unidos, eles têm o Exim Bank, que financia as exportações americanas. Porque quando você exporta, você tem que financiar o país que vai comprar. E, portanto, muito antes do governo do PT, o BNDES financiava exportação para a Venezuela, para Cuba, para todos os países. Não tinha isso. Não tem um problema de ideologia, né? O nosso maior parceiro é a China. O nosso parceiro comercial é a China, tá certo? Aí o Bolsonaro começou xingando a China, o nosso maior parceiro comercial, tá certo? Então veja a mentalidade. Então o BNDES não tem caixa preta. O BNDES tem um corpo de funcionários do mais altíssimo nível. Eles entendem muito bem de projetos, de indústria, de toda a economia, tá certo? E foram colocados ali à margem, fazendo o quê? Emprestando hoje 60 bilhões, acho que ele emprestou esse ano, que foi a menor marca de, sei lá, de 20 anos, tá certo? Então, realmente, porque eles querem que os bancos privados financiem. Agora, banco privado no Brasil não financia o longo prazo. Nós precisamos financiar projetos de 30 anos, que é o BNDES que fazia, projetos de infraestrutura. Então, você veja, o investimento no Brasil caiu agora, é quase zero o investimento do Estado, então é quase zero. Então, e eles estão reconhecendo o erro. Antes de ter essa fala do Bolsonaro, teve uma outra teve uma investigação dentro do BNDES feita pelo atual presidente, que eu não me lembro qual é o nome dele. Fez uma investigação para ver se tinha alguma irregularidade dentro do BNDES. Qual foi o resultado? E era uma empresa internacional. Parece que gastaram 48 milhões para essa empresa fazer uma análise de toda a carteira, todos os projetos, todo o histórico. Qual foi o resultado? Não houve nenhuma irregularidade no BNDES, nenhuma irregularidade no BNDES, zero de irregularidade. Mas isso foi um dos motes para, digamos... E teve 3 CPIs a respeito que não concluíram coisa nenhuma, né? E eu tive que ir às 3 CPIs para falar do BNDES. Ministro, deixa eu só dar uma notícia aqui que está estourando aqui nas redes, só para avisar o pessoal, nossos amigos do chat, também para a gente ficar atenado. O deputado Daniel Silveira, aquele troglodita do PSL do Rio de Janeiro, foi preso novamente por ordem do ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele já tinha sido preso por ter feito ameaças públicas à integridade física de ministros do STF, com base na Lei de Segurança Nacional. E agora ele voltou para a cadeia por desrespeito ao uso de tornozeleiras.
A minha tese é que essa figura não consegue usar, a tecnologia da tornozeleira é muito complexa para ele, então ele não consegue, ao mesmo tempo, usar a tornozeleira, carregar a bateria, trocar a pilha, enfim. Porque parece que 20 das ocorrências foi por ele não conseguir fazer o carregamento da bateria na tomada. E a outra é porque realmente ele retirou o lacre, quebrou o lacre não sei quantas vezes. É um sujeito que não respeita nada, nem ninguém, achou que poderia também, em casa de tornozeleira, também desrespeitar as ações judiciais e está voltando para a cadeia. Cadeia da onde ele já tinha saído, choramingando, chorando, entrou em depressão, enfim, causou uma certa comoção, deixaram ele ficar preso em casa, ele está voltando para a cadeia. Esse sujeito é uma bomba relógio, assim mais ou menos como esse Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, que decidiu entregar o Bolsonaro de bandeja para a CPI da pandemia, não se sabe exatamente por quê, porque trata-se também de um bandido. Assim, me parece assim, os ratos são os primeiros a perceber, não é isso, ministro? Quando o navio está naufragando. Então, os ratos entram em pânico e abandonam de qualquer maneira o navio de forma atabalhoada. Eu tenho a impressão que esse cara voltando para a cadeia e novamente entrando em depressão e ficando lá solitário, e vai ser abandonado, porque já foi abandonado, ele pode estar também com a língua nos dentes e contar como é que funciona o esquema da relação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, né, da qual esse Daniel Silveira também era um das, trafegava, né, nesse meio. Então, assim, esse navio do bolsonarismo está cada vez mais naufragando e os ratos estão entrando em polvorosa e a gente vai assistindo de camarote. Eu vou voltar aqui com o ministro Guido Mantega e perguntar para ele o seguinte, uma dúvida atroz que eu tenho. Essa privatização do sistema Eletrobras, qual vai ser o impacto disso, não só o impacto econômico, mas o impacto futuro para o desenvolvimento do país, ministro? É uma grande preocupação essa privatização, justamente num momento em que nós estamos vivendo uma crise hídrica, né, que pode resultar em apagões, como nós já tivemos no passado. O que aconteceu nesses últimos 6, 7 anos? Faltou investimento, né? Não, esses governos neoliberais não fazem investimentos. Então, aí, quando dá uma crise energética, ou uma crise hídrica, você acaba não tendo energia suficiente. Então, primeiro, nós estamos numa crise hídrica. Segundo, quando você privatiza uma empresa, ela não está preocupada com o consumidor, ela está preocupada com o lucro máximo, é isso que ela vai fazer. Que nem a Petrobras, puseram na Petrobras meia dúzia de agentes do sistema financeiro lá dentro, tá certo? E qual é o objetivo deles? É pagar dividendos, não é você ter a produzir gás, petróleo a um preço barato para a população e tudo mais. Então, a privatização vai significar elevação de custo da energia para o país. O custo da energia já é elevado no Brasil. Nós tentamos reduzir em 2012, quando nós fizemos aquela redução de tarifas, aí veio uma crise hídrica, aí subiu de novo e tudo mais. Então, você privatizando, e ainda mais privatizando do jeito que estão sugerindo, ou seja, a Eletrobras terá a obrigação de construir, de financiar usinas, novas usinas, nas regiões que os parlamentares estão interessados. Ela vai gastar, não se sabe quanto, para poder cumprir, digamos, o resultado desses jabutis que foram colocados dentro da empresa. Falam em 84 bilhões. Eu não sei, porque o governo não apresenta cálculos. Quando você vai privatizar uma empresa, você tem que dizer, olha, ela vale tanto. Bom, nós sabemos que ela vale uns 60 bilhões, porque ela tem ações no mercado. Mas quanto vai custar essa medida provisória que está sendo feita? Não se sabe quanto vai custar, porque tem todos esses jabutis e não foi feito o cálculo do custo. Quer dizer, se custar 84 bilhões, o governo não vai receber nada, tá certo? Ela vale 60, tem que gastar 80, quanto que vai sobrar? Quer dizer, qual é o ganho para o setor público, sendo que, digamos, essa
essa empresa, ela controla quase 50% da energia do país, tá certo? Ela é muito importante, né? Então, se você não tem um ente público que fica planejando, que fica olhando, olha, vai faltar energia em 2025, precisamos construir isso, aquilo, vamos estimular, vamos fazer concessões. É um setor que você precisa ficar muito atento, porque em 2001, o Fernando Henrique, acho que perdeu a possibilidade de fazer o sucessor, entre outras coisas, pela crise de energia, que mostrou que ele não tinha feito investimentos no setor. Então, você fazer mais essa privatização é você precarizar o Estado e punir o cidadão que vai pagar para o resto da vida uma taxa de energia mais alta. O senhor podia explicar para mim e para ignorantes como eu exatamente o que significa esse sistema de capitalização? Eu vi, logo após a votação no Congresso, eu vi alguns sites, para não falar em privatização, falam que foi aprovado o sistema de capitalização. O que significa tecnicamente esse sistema de capitalização, ministro? Significa o seguinte: eles vão aumentar, vão emitir novas ações da Eletrobras, sendo que a Eletrobras não vai comprar nenhuma parte, o setor privado compra essas ações, de modo que ele se torna majoritário, ele passa a deter o controle, não é? Passa a deter a maioria das ações ordinárias, que são as que dão o controle da empresa, entendeu? Então, aumenta o capital, oferece ao mercado, vem o setor privado, algum grupo compra a maioria dessas ações e se torna controlador da companhia. É assim que funciona. Desculpa, está se anunciando, né? O ministro, quer dizer, eu esqueço o nome do ministro das Minas e Energia, sei que é um coronel, um general, um militar desse que está lá de plantão. Tem anunciado sistematicamente, está nos avisando de uma maneira assim um pouco envergonhada, que nós caminhamos para um apagão, que nós caminhamos no segundo semestre para um apagão elétrico, estamos colocando a culpa na crise hídrica que está acontecendo no Brasil, falta de chuvas e tal. Havendo essa capitalização, havendo essa privatização a toque de caixa, o risco desse apagão, quer dizer, o risco da gente não resolver esse problema a tempo é ainda maior, ou é possível que essa capitalização, de alguma maneira, também coloque uns panos quentes nessa situação, ministro? Não. Porque para você, digamos, superar essa situação, você tem que ou tentar gerar pequenas usinas rapidamente. A curto prazo não tem saída, porque você demora mais de um ano para fazer uma termoelétrica. Você teria que construir termoelétricas, não é? Eles estão propondo construir termoelétricas a gás em lugar que não tem gás, né? No norte, nordeste, aí teriam que fazer a tubulação. Então, você veja, é uma solução de longo prazo. Então, não tem solução no curto prazo. É o que temos, é a estrutura que temos. Se nós tivermos apagão, aí o PIB não vai crescer mesmo este ano, né? Nós teremos, digamos, um PIB inferior a 4,5%, 5%. Isso é certo, porque racionamento significa que as empresas vão trabalhar menos, vão produzir menos. Então, o PIB cai. E nós vamos ter períodos sem energia elétrica e tudo mais, com todos os problemas que isso acarreta para a população. Isso aí é o resultado, repito, da falta de investimento do governo Temer e Bolsonaro, porque eles poderiam ter investido, eles deveriam ter percebido, acompanhado, isso tem que ser acompanhado, tem que ter um Ministério das Minas e Energia que fica ali em cima, tem também aquelas empresas reguladoras que também acompanham a NPP, se não me engano. Então, isso não houve, porque o governo está sendo enfraquecido, a burocracia governamental está sendo substituída, e tem bons profissionais, não pertencem a nenhum partido, são funcionários públicos que há anos lidam com essas questões, então eles são especialistas, engenheiros na área elétrica, etc., funcionários da saúde. Esse governo, ele substituiu gente competente por apaniguados, por, digamos, eleitores, gente da... Então, nós enfraqueceu a gestão pública de modo geral. O senhor, só mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar um pouquinho de política.
O senhor foi Sim. perseguido de uma maneira brutal, violenta, arbitrária. Chegou a sofrer uma medida coercitiva em 2016, quando você estava no hospital acompanhando sua esposa que estava doente. Isso é uma coisa que chocou o Brasil, o mundo, e eu acho que foi um dos pontos de inflexão da Lava Jato, que acho que abriu os olhos do país, começou a abrir os olhos do país sobre o que estava acontecendo na Operação Lava Jato. Nós chegamos agora, foi ontem, né, que o STF decidiu que a Lava Jato, na verdade, foi uma ação criminosa de um juiz parcial, e esse fato está pacificado, ou seja, a Lava Jato foi absolutamente desmoralizada. Eu queria saber assim, de que maneira o senhor reage hoje a essa notícia, né, depois de ter sido perseguido pela Lava Jato, o senhor e outras lideranças petistas, e de que maneira o senhor pretende, se o senhor pretende, de alguma maneira, assim, buscar uma reparação judicial em relação ao que foi feito ao senhor? Eu bem que gostaria. Eu não sei se é possível, porque existe muito pouca, digamos, pouca punição. Quer dizer, a legislação não facilita o incriminamento do setor judiciário, tá certo? Não facilita. Até teve alguma medida que abriu um pouco isto, né, a responsabilização do Ministério Público. Agora, o Ministério Público tem muita gente boa, responsável, setor judiciário também, mas tem uma minoria ali, não é, que deve, digamos, envergonhar a categoria como um todo, mas não tem, assim, talvez o Lula tenha condições, porque a pessoa que mais foi atingida foi o Lula. O Lula ficou 580 dias preso, você imagina. E agora está demonstrado que não tinha prova nenhuma, né? Que não tinha base, fundamento, foi tudo, digamos, construído, foi uma armação que foi feita. Então, comigo, em menor escala, porque eu tive um mandato de prisão expedito, mas ainda antes de ser preso, né, de ir para Curitiba, o próprio juiz voltou atrás, o que demonstrou que não havia fundamento para a minha prisão. Houve uma reação pública, não é? Porque veio à baila que eu estava sendo preso no hospital, minha mulher com câncer, depois ela faleceu, não naquela ocasião, mas, digamos, é uma vergonha, não havia nenhuma razão. Eu já tinha ido prestar depoimentos em outros casos, né? Então, quando que você prende uma pessoa? É para fazer um espetáculo à beira de uma eleição. Isso foi numa quinta-feira, e nós teríamos eleições para prefeito no domingo seguinte. Então, foi para influenciar essa eleição que o então juiz Moro mandou me prender. Prendeu e soltou. Já cumpriu o objetivo dele, porque eu saí em todas as manchetes do país, havia 40, 50 jornalistas às 6 horas da manhã. Curioso, né? Como é que eles sabiam que isso ia acontecer, né? Curioso. Então, fez um espetáculo, me desmoralizou, tá certo? Porque quando a matéria sai na imprensa, e tem uma imprensa que colaborou muito com isso, né? Toda ela. A Globo, por exemplo, particularmente, tá certo? Então você fica desmoralizado sem ser julgado, você já está condenado. Então você não pode sair na rua. Então eu fui abordado no Einstein com a minha mulher, porque nós frequentamos muito o Einstein durante um período, e teve gente que falou, vai para o SUS, não sei o quê e tal. Quer dizer, aí eu praticamente fiquei um tempo sem sair de casa, tá certo? Porque tive problemas em restaurantes e tudo mais. Mas eu acho que agora o Supremo está colocando as coisas no seu devido lugar, tá certo? Essa farsa está sendo desmontada. Mas não custou caro, porque custou a eleição do Bolsonaro e o mal que o Bolsonaro está fazendo ao país. Quanto nós estamos perdendo em riqueza, em vidas humanas, pessoas que vão ficar com, digamos, com problemas depois de ter a Covid, etc. Então, foi um preço elevado, porque se o Lula concorresse em 2018, ele ganhava do Bolsonaro. O Bolsonaro não aguenta nem 5 minutos de debate com o Lula, e ele sabe, né? Então, imagina,
eles devem estar muito preocupados com o que poderá acontecer no futuro. Tá certo. Eu vou pedir só para a Marília me colocar aqui rapidamente, ministro, num voo solo, para eu conversar aqui com o pessoal do chat. E em seguida, a gente lê os superchats e vê as coisas que foram perguntadas ao senhor, as reflexões que foram feitas sobre a sua fala, e são muitas. Mas antes eu queria só fazer o meu apelo aqui vespertino, eu ia falar matinal porque eu faço de manhã no café da manhã, mas o meu apelo vespertino para as pessoas, primeiro agradecer as pessoas que estão chegando e colocando aqui uma moedinha virtual no nosso cofre também virtual, que é o nosso ingresso, né? O pessoal pague um ingresso para entrar aqui no nosso show, porque a gente só tem vocês, né? O Diário do Centro do Mundo não tem patrocinadores de bancos, de grandes grupos varejistas, não tem, só tem a comunidade. E nós temos uma série de lives ao longo do dia, uma série de eventos que servem, claro, tanto para a gente passar a informação e estabelecer esses debates ultra produtivos com gente da qualidade do ministro Guido Mantega e de outros convidados que nós temos, mas a gente precisa também utilizar esse espaço para garantir o nosso financiamento. Isso é feito, como todo mundo já sabe, todo mundo que participa daqui, nós estamos com 1.500 pessoas ao vivo, isso é feito a partir de uma ação solidária que é solicitada, digamos assim, a partir dessa parada que eu faço no meio das lives, para lembrar as pessoas, para elas mandarem superchats, fazerem perguntas por superchats, para se tornarem membros do DCM, que é uma coisa urgente e necessária, que nós todos precisamos fazer aqui, reforçar diuturnamente, porque só com membros é que a gente consegue manter uma receita fixa mínima que nos dê condição de superar muitos obstáculos. Né? Um deles é o assédio judicial, já são mais de 70 processos contra o DCM, todos pedindo indenizações milionárias, obviamente, para asfixiar financeiramente o site. O outro é o poder das grandes redes monopolistas que cuidam das redes sociais, Google, YouTube e companhia, que restringem de 50% a 60% a audiência hoje dos sites de esquerdas do Brasil e do mundo. Então, é uma queda de receita que é provocada a isso. E a outra que a gente tem que fazer mesmo, né, assim, uma reserva para enfrentar a guerra que se anuncia, a guerra eleitoral que se anuncia a partir de 2022. São muitas boas, importantes razões. Então, eu peço para todos vocês que estão conosco aqui agora, que se dediquem a essa ação solidária muito singela. 99 centavos, está aqui o ministro Guido Mantega, que não me deixa mentir, não é sequer dinheiro de verdade, é uma referência monetária. Eu duvido que alguém, inclusive, consiga juntar fisicamente 99 centavos. Eu acho que nem tem mais aquelas moedinhas para fazer isso. Então, é, na verdade, uma referência monetária bem pequenininha, menos de R$1, mas que, se for colocada em escala, nos ajuda profundamente nesse fluxo, né, de recursos que a gente precisa diariamente para manter aqui esse boteco aberto. Então, isso é muito importante. Agora, importante mesmo é se tornar membro. Está aqui a nossa cartolina colorida que a Sara Góes fez, que a gente usa para mostrar para vocês como é que funciona. Parece um organograma complexo, mas não, é muito simples. Até porque todo mundo pode se tornar membro se você olhar ali para o nosso plano básico de R$ 2,99 por mês. É uma caixinha de fósforo por mês que você coloca no Diário do Centro do Mundo. É um dinheiro que se cair no chão e você tiver tomado a AstraZeneca, você não abaixa para pegar, porque não vale a pena a dor que você está sentindo. É um dinheiro que sai da sua conta e você não percebe, de tão pouquinho que é. Mas, novamente, toda vez que a gente faz isso em escala e essa ação solidária se desencadeia, a gente tem os recursos necessários. Então, quanto mais membros nós tivermos, mesmo sendo membros básicos, né, é muito importante para a gente. Então, mas tem aí os planos bronze, prata, ouro, cada um tem um valor diferente. E tem, claro, o membro diamante, que aí já não é mais ser membro, é um estilo de vida. Você entra, quando você vira membro diamante, além de você receber camiseta, caneca, recebe essa caneca maravilhosa, né, que você usa para esfregar na cara dos seus parentes bolsonaristas e tal, você também participa do nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo de troca de informações e ideias, que é uma coisa sensacional. Funciona 24 horas por dia, literalmente, né? Isso não é uma expressão, 24 horas por dia, tem gente ali batendo papo, reclamando, elogiando, trazendo informações. Você conversa com todos os trabalhadores e trabalhadoras do Diário do Centro do Mundo, todo mundo que trabalha
participa lá desse grupo, ou seja, você pode conversar com todo mundo para falar o que você quiser. E tem muitos dos nossos colaboradores, meus convidados, que são membros diamantes, como o Dr. Marco Aurélio Garcia, do Prerrogativas, o Antônio Carlos Almeida Castro, Cacá, o maior criminalista brasileiro, está lá também. Bem-vindo, Siqueira, né? Que é o nosso guru máximo, está sempre lá trazendo leveza, diversão, bom humor, cultura, um homem extremamente culto. Tem muitas pessoas lá participando. Tem o Dr. Marcos Caseiro, infectologista, o maior infectologista do Brasil, está nesse grupo, você conversa com ele de igual para igual, tira até algumas dúvidas, tira muito dos seus medos, né, nessa época de pandemia. Enfim, é um estilo de vida. Custa caro, eu sei, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né, R$ 99,99 por mês, menos de R$ 100. É muito canalha falar isso, né? Mas assim, R$ 99,99 por mês. Né? É uma grana, se você puder participar, você vai ser muito feliz e vai me ajudar bastante. Dito tudo isso, feito todos esses pedidos, só quero lembrar, nós temos uma meta muito singela de 5 membros por live, né? Uma meta científica de 5 membros por live, para uma audiência de 1.500 pessoas, 5 membros pagando uma caixinha de fósforo por mês, não é nada. Então, eu peço, por favor, né, que esse meu pedido toque o coração de vocês se lembrem de antes de sair da live, ou agora durante a live, enfim, em algum momento, até o final dessa epopeia, vocês coloquem essa moedinha, essa caixinha de fósforo por mês para nos ajudar. Dito isto, eu vou então, por favor, pedir para a minha queridíssima Marília Besno, né, aparecer para cá, onde quer que você esteja, Marília, e aí colocar depois o nosso convidado e vamos ler os superchats, que tem alguns superchats importantes e reflexões e perguntas que a gente tem que ler, muita gente querendo falar, inclusive se solidarizar com o ministro Guido Mantega, que nós sabemos sofreu uma das perseguições mais brutais, mais violentas, né, mais injustas que um homem público já sofreu no Brasil na sua história. Então, fica também aqui, ministro, a minha solidariedade. Eu sempre me senti um pouco também brutalizado por aquilo que fizeram com o senhor. Eu tenho certeza que muitos brasileiros, muita gente decente também sente isso. Então, fica aqui já também a minha solidariedade ao senhor. Isso mesmo, a minha também. E muita gente aqui. Eu já vou começar com o cumprimento mais especial desse chat para o ministro, não tem como. Carolina Vilar do Mantega manda um superchat falando que alegria te ver falando por aqui. Beijo da sua fã número 1. Linda, Carolina, que é nossa membra diamante, ainda manda superchat aqui na live do Papi. Maravilhosa. Beijos, Carolina, minha filha querida. Ai, que gostoso. Vamos lá. Lúcia Alvarenga, para o enxoval do Pedro Zambar. Dá abraço. Todo mundo Sabe que eu lancei essa nova campanha que chama Com Que Roupa Eu Vou, né? Para a gente comprar uma roupa no CIA para o Pedro Zambar, daí para o Prêmio Comunix. Isso mesmo, tem que arrasar o Pedro. Magda Gava, Leandro, obrigada pela entrevista, estou gostando muito, fiquem aí que ainda tem mais, isso mesmo. Estevan Tiezan manda super sticker, Maria Lúcia Marcondes Macedo também, Marcelo Luz manda um limão siciliano apaixonado aqui, e o Marcelo, outro Marcelo, fala, cadê a Sarinha? Hoje a Sara não faz a live da 5, tá tudo normal aqui. Quartas e quintas, Marília Bez nos apresenta para você com todo carinho. Amanhã a Sara estará aqui e amanhã tem Sara ao quadrado, porque o Vinícius Carvalho, gente, apesar do exame de Covid ter dado negativo, está mesmo com uma gripe muito forte, se recuperando, não vai conseguir fazer a live ainda amanhã. Espero que segunda-feira ele esteja de volta firme e operante. Renan Alves, 214, manda perinha. Jane de Mello também manda um pingo. Thiago Gomes manda pingo, Ângela Julita manda uma pera voadora, Faria Limers petista fala, pagando meu ingresso para nossos guerreiros, seja membro se puder, obrigada pessoal, vocês são demais. Lucas Andrade, música brasileira, é o nome do perfil que fala, e o Dallagnol, cara de coxinha que não se fala mais, pinguei. Marco Silvânio, Guido, né? Guido, meu ministro, eu uso energia solar, eu serei afetado pela venda da Eletrobras? De Arco Verde, Pernambuco, ele pergunta, por favor, ministro, se puder anotar essas perguntas bem específicas para depois poder responder, senão eu releio aqui. Assim eu termino aqui. Cida Silva manda uma nota 100, na sequência temos Bruno Martins, doutor,
Qual a receita para voltar a crescer com distribuição de renda? Começar por onde? Muita gente querendo saber, ministro, se a caneta estivesse na sua mão, qual seria o seu primeiro ato como ministro da Economia agora, né? Maria Cláudia Junqueira fala, Guido, com todo o desmonte, vai ser possível recuperar a economia? E sempre perguntam como reverter privatizações, qual é o caminho? Pati Mendes manda um gato preto, Milene Chaves, solidariedade e reconhecimento ao ministro Manteiga. Os golpistas perseguem sem dó. Elizabeth Auríquio é nova membro do canal. Gabriel Bandeira, Rosângela Lago, Aline Macedo, Machado, Mara, Maria Graciela Flores, Ronald Fernandes, Ieda Ferreira, Maria Ferreira Pires, Paula Domingues, Isabel Cristina de Curitiba, professor Rinaldo W. Pereira, Pílulas Genômicas, é o nome do perfil. Esses todos mandaram um pingo, viu, Leandro? Marli Mouto, Maria Fátima Souza Silva, Vera Pascoaleto, Lauana Nunes, Alcides Ágio, que falou aí, ele é membro diamante, ele falou, eu não sou membro, eu tenho um estilo de vida. Noelisa Nazaré, Fábio Gabriel, o Salme Sobrinho, renovou a assinatura aqui, eu já agradeci, Leandro Mariano e José Luiz Menezes Simões. Ufa, li tudo. Vamos lá, por favor, Nossa ministro senhora. Ou Leandro, as perguntas direcionadas. A palavra com o ministro Manteiga, por favor, ministro. Eu queria reforçar a importância de colaborar, reforçar esses meios de comunicação na internet. Se vocês se lembrarem, o Trump ganhou a eleição em parte pela campanha que ele fez na internet. A internet ganhou muita força. E aqui no Brasil também, o Bolsonaro foi esperto. Ele trabalhava com a internet, está certo que com fake news, mas não importa. Ele atingiu milhões e milhões de pessoas. Então, hoje nós não temos a grande imprensa, mas nós podemos ter programas como esses que trabalham na internet. Então, é importantíssimo fortalecermos esses canais. São eles que desmistificam as fake news, que falam a realidade, mostram a realidade, tá certo? Então, eu vou ser o próximo diamante aí, já pode anotar, quando terminar o programa, eu vou entrar como sócio, né, da empreitada importantíssima que vocês têm. Mas, voltando às perguntas, perguntaram se vai ter problema de energia eólica. Eu acho que não. Mesmo com a privatização da Eletrobras, a energia eólica vai continuar crescendo no país. Ela digamos, um método vencedor, é um método que hoje tem um potencial muito grande no país. No Brasil tem muito vento, tem muitas áreas abertas, então eu acho que é uma boa opção você investir em energia eólica. Alguém perguntou se dá para reverter essa situação. É claro que dá. O país vai estar um pouco baleado, vamos dizer assim. Ele vai estar, digamos, um pouco enfraquecido. Mas é possível reverter a situação fazendo aquilo que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. O Estado tem que tomar a iniciativa, fazer um grande programa de investimentos, mostrando que o país vai voltar a crescer, fazer um grande colchão de segurança social para não deixar as pessoas perecerem. Vai ter que fazer investimentos em educação, voltar a investir em educação. Eles estão diminuindo a verba para a educação, né? A educação é fundamental para os países como o Brasil, que tem, digamos, uma falta de educação. Se investiu muito pouco no passado em educação nesse país. Então, um novo governo com novas políticas. Nós vamos fortalecer o BNDES, vamos retomar a Petrobras, colocar a Petrobras nas mãos de gente competente. Nós vamos colocar os bancos públicos para aumentar o crédito e baixar as taxas de juros. Os bancos públicos concorrem com os bancos privados e eles são obrigados a baixar o spread e o juro. Nós fizemos isso no passado, não estou falando de algo assim imaginário, estou falando de algo que nós fizemos. Os bancos públicos fazem os bancos privados baixarem. Nós fizemos os bancos privados baixarem as tarifas, que são altíssimas. O consumidor não percebe, mas você está pagando um monte de dinheiro com as tarifas. Baixar as tarifas
dos bancos. Tudo isso é possível de fazer e aí recoloca o país nos trilhos do crescimento. Só o crescimento econômico poderá gerar riqueza e criar os empregos necessários e melhorar a condição da população brasileira. Desculpa, ministro, só reforçando aquela pergunta, foi sobre energia solar, se afeta alguma coisa, quem usa energia solar. Eu falei eólica. Energia solar também não afeta, né, porque o que vinha encarecendo a energia solar eram os equipamentos. Saía caro fazer energia solar. Mas como os equipamentos têm sido modernizados, o custo está diminuindo. Então, ela está se viabilizando, principalmente com as tarifas que vão ser cobradas daqui para frente. Então, é um momento oportuno para você implantar energia solar. Qualquer um pode implantar, não depende do governo, não depende do Estado. Você pode comprar equipamentos, instalar na sua casa, instalar nas fábricas, combinar com outras energias, e eu acho que é um futuro para o país. Porque ainda não privatizaram a luz solar, né? Embora não. Eu acho que já chegou a ter essa ideia circulando aqui no Brasil e em outros países da América Latina, assim como a própria privatização da água. Sim, a ideia é a seguinte: o sujeito que quer colocar energia solar, tudo bem, só que ele vai ter que pagar taxas, tá certo? Para a energia solar. Né? Então, é uma maneira de privatizar. Se você descuidar, o pessoal, né, taxa tudo, né? Taxa Olha tudo. Só, eu queria. Não sei se o senhor tem acompanhado assim, de forma mais atenta o que está acontecendo exatamente na CPI da pandemia. E uma das questões laterais da CPI da pandemia é a questão até agora tem sido lateral, embora eu acho que seja uma questão central, é a questão do pagamento dos benefícios, do auxílio emergencial. O senhor citou no início da sua fala da importância que teve para levantar a popularidade do Bolsonaro no primeiro momento. Mas eu digo assim, a economia brasileira, com as reservas que foram deixadas pelo PT, ela conseguiria ter se mantido desde o início da pandemia pagando um auxílio emergencial de R$650 sem prejuízo, sem um dano permanente para a economia? Com certeza, não teria dano nenhum. Você pode dizer algum dano nas contas públicas, algum dano na dívida, mas para a economia, quando você injetou 300 bilhões, eles foram direto para o consumo, eles foram estimular a atividade econômica, eles mantiveram gente empregada, eles produziram um PIB maior. O PIB que estava estimado para o Brasil para o ano passado era menos 8%, menos 10%. A partir desse auxílio, ele caiu para menos 4%. Ou seja, nós ganhamos 2%, 3% do PIB. Isso significa uns 300 bilhões que nós ganhamos. Então, o governo arrecadou mais, as empresas pagaram mais impostos, mantiveram trabalhadores que pagaram também os tributos previdenciários. Então, isso tudo é muito virtuoso, como fizeram nos outros países. Eu estou dizendo, olha, basta copiar os outros países. Então, talvez a gente tenha ainda, em 2002, que fornecer auxílio emergencial. Tem dinheiro público para isso? Tem. Vai aumentar a dívida? Vai. Só que, em seguida, se você consegue impulsionar o crescimento da economia, isso compensa o aumento do endividamento no curto prazo. Quer dizer, no curto prazo, você tem que fazer um endividamento. Todos os países estão fazendo isso, desde os Estados Unidos, todos os países europeus, a China, o Japão. Se você fizer isto, tá certo? No curtíssimo prazo, sobe um pouco a dívida, em seguida ela começa a cair, porque a economia vai recuperar mais rapidamente. E essa única maneira de você recuperar o país é gerar novo crescimento com muito emprego, tá certo? E aí a arrecadação fiscal sobe, como aconteceu conosco. Nós fizemos uma política, alguém fala, mas vocês fizeram uma política neoliberal, vocês fizeram o superávit primário. Não, senhor, nós fizemos uma política desenvolvimentista, que era manter as contas públicas equilibradas a partir do crescimento, a partir do aumento da arrecadação que isso produz na economia. Então, é perfeitamente possível, sim. E se couber a nós, faremos isso de novo.
O senhor acha que é perfeitamente viável repetir exatamente as mesmas fórmulas, aquela forma keynesiana de utilizar o Estado para distribuir riqueza, exatamente da mesma maneira que foi feito nos 13 anos do governo PT, utilizar os bancos públicos para gerar crédito, enfim. Não há nenhuma mudança de estrutura que já tenha sido feita, por exemplo, nesses últimos anos, que impeça que seja utilizada a mesmíssima fórmula que foram utilizadas no governo Lula e Dilma? Veja, até agora você não teve assim a destruição dos principais instrumentos, que no caso são os bancos públicos. O que aconteceu? A Caixa perdeu um segmento de seguros que vendeu, o Banco do Brasil vendeu a empresa de investimento do Banco do Brasil, mas a estrutura básica está aí lá, está e pode ser revertida rapidamente. A Petrobras é a mesma coisa, revertida rapidamente. Então, você vai ter de novo um investimento estatal. Não é exatamente a mesma coisa, porque as condições se modificaram. Então, em 2003, nosso maior problema era a dívida externa. O Brasil era refém dos credores. E nós nos desvinculamos disso e acumulamos muitas reservas. Agora você não precisa mais acumular reserva. Ainda tem as reservas que nós acumulamos, tá certo? Mas você tem que recuperar a economia, a dinâmica da economia, estimular o investimento. O Guedes pensa que privatizando as coisas ele vai trazer investimento externo. Não vai trazer. Vai trazer capital especulativo, sim, mas investimento não vai trazer. Eu queria dizer que nós fomos campeões de atração de investimento direto no Brasil. Então, por quê? Porque os investidores externos confiavam nos governos que nós tínhamos, sabiam que ia ter um mercado interno. O Brasil tem potencialmente um dos maiores mercados internos do mundo. Nós chegamos a ser o 5º maior mercado interno do mundo. Então, é isso que atrai investimento. E o que é o mercado interno vigoroso? Significa muita massa salarial, significa os trabalhadores comprando carros, comprando, digamos, habitação, etc., retomando o programa Minha Casa Minha Vida, que está parado, que é muito importante para gerar emprego e gerar investimento. Eles paralisaram. Então, nós podemos retomar os nossos programas, eles são válidos, e também nos adaptarmos aos problemas que eles geraram agora para ser resolvidos. E, na sua opinião, é possível fazer a reestatização daquilo que foi vendido, aquilo que foi privatizado pelos governos Temer e Bolsonaro, sem que haja um problema de quebra de contrato e sem a utilização de violência revolucionária, ministro? Não, eu acho que não há necessidade. Em relação à Petrobras, o que foi privatizado foi a BR. A BR Distribuidora era a maior distribuidora de combustíveis. Eu acho que não há necessidade de reestatizar a BR. A estratégica mesmo é a geração de petróleo e o refino de petróleo, tá certo? Então, isso a Petrobras, essa capacidade a Petrobras ainda mantém. É claro que entrarão concorrentes, né, que estão vendendo pedaços da Petrobras para as partes do pré-sal. O pré-sal é uma das maiores riquezas de petróleo do mundo, a verdade é essa. Petróleo bom e barato, tá certo? Então, vendendo. A gente para de vender para os outros e a Petrobras ainda tem muita coisa para ela explorar, muito petróleo para ela explorar. Então, acho que não precisa reestatizar e basta continuar fortalecendo essas empresas e o Estado, né, o investimento público direto. Nem no caso da Eletrobras também? Bom, no caso da Eletrobras, eu acho que com tanta, digamos, tanta irregularidade, talvez tenha que se verificar assim, se ela foi, digamos, se ela não está violando legislações e tudo mais, tá certo? Aí a Eletrobras é mais complicado. Talvez a gente possa comprar as ações de volta, tá certo? Fazer uma ação no mercado e comprar as ações de volta para ela ser estatizada. Pode ser.
O senhor acha, ministro, que vai ser preciso ao Lula fazer uma nova carta aos brasileiros em 2022 para renovar esse processo conciliatório que ele iniciou em 2002 na campanha, junto ao empresariado, aos bancos, enfim, ou a circunstância política exige uma outra forma de aproximação do presidente Lula com o capital? Eu acho que não precisa de uma outra carta aos brasileiros, que, diga-se passagem, não era aos brasileiros. Carta às elites, carta às elites, com aos certeza. credores. Era uma aos carta credores, para eles se acalmarem, né? Exatamente. Em primeiro lugar, nós somos credores líquidos externos. Significa que nós temos mais dinheiro do que nossas dívidas, do que nossa dívida externa. Então, não precisa tranquilizar os credores. Além disso, esse pessoal viu como o Lula trabalhava. O Lula trabalhava seriamente. Ele não estava perseguindo ninguém. Muito pelo contrário, havia um segmento dos empresários que gostou do governo, porque pôde se expandir, pôde lucrar. Ninguém é contra o lucro, ninguém é contra nenhum segmento. Nós só queremos que prevaleça o interesse nacional e o interesse da população. Então, mesmo o setor financeiro, não há hostilidade com o setor financeiro. Nós temos que eliminar os excessos do setor financeiro. Nós queremos um setor financeiro, digamos, igual a outros países, que cobre taxas de juros mais baixas. É isso que nós queremos. Para isso, a competição funciona dos bancos públicos. Numa entrevista, logo depois que saiu não lembro mais exatamente com quem foi, acho que foi com o Reinaldo Azevedo. O Lula o Reinaldo Azevedo colocou a questão, o Lula chegou a dizer que era possível, sim, que a Caixa Econômica Federal, por exemplo, pudesse se transformar num banco de economia mista. Isso gerou muita crítica à fala, o presidente já meio um pouco voltou atrás, houve muita explicação sobre esse tema. Eu queria saber a sua posição. Só acho que é possível manter a integridade da Caixa Econômica Federal enquanto banco público e utilizá-la como ferramenta de desenvolvimento social e transferência de riqueza, sendo ela uma empresa de capital misto? Olha, até é possível, né? Como foi feito com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem ações no mercado, mas é uma fatia, acho que de 25%. Quer dizer, o controle do banco é o governo. Então, ele age como empresa de economia mista, ou seja, ele continua sendo um banco estatal, tá certo? O Banco do Brasil é importantíssimo, por exemplo, no crédito à exportação. Ele faz os contratos de crédito, ele financia todos os chamados ACC, adiantamentos de contrato de crédito. O Banco do Brasil é o principal financiador da agricultura brasileira. E a agricultura é importantíssima, tá certo? Então, o fato de ter aberto o capital do banco, mas com limites, que nós temos, inclusive, limites, quanto que o investidor estrangeiro pode comprar ações do Banco do Brasil. Isso é limitado. Dessa forma, a Caixa pode. Agora, tem que lembrar que a Caixa ela é um instrumento direto na questão da habitação, ela gerencia o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ela gerencia toda a relação com o Congresso, as emendas são todas realizadas por meio da Caixa Econômica. Então, veja, ela é um instrumento do governo. Então, poderia abrir o capital, porque ela também tem uma atividade comercial, né? Ela também empresta, ela é a principal financiadora da habitação no país. Poderia abrir em parte, não privatizar. Eu acho que não foi isso que o Lula pensou. Mas, digamos, abrir e ter alguma participação, desde que o setor privado tenha noção que está investindo numa empresa, que gera lucro também, porque a Caixa deu muito lucro no nosso governo. O Banco do Brasil aumentou os lucros, mas cumprindo a sua função pública, que é ajudar a economia, ajudar, digamos, o consumidor, etc., em primeiro lugar, e dando lucro. Mas não é o lucro do Itaú, evidentemente, né? E nem do Bradesco. Ministro, a gente está com uma notícia quente aqui no Breaking News, Breaking News sobre Lula, aqui no Diário do Centro Mundo, acabamos de publicar uma notícia importante. O ministro Gilmar Mendes, do STF, acabou de estender a suspeição a todos os processos de Lula julgados pelo Sérgio Moro.
né? Isso é uma informação, isso é uma coisa, isso é a pá de cal nessa bandidagem que foi a Lava Jato. Eu queria muito ouvir a sua opinião sobre esse fim melancólico e trágico dessa Lava Jato, que nos trouxe problemas econômicos muito graves. Tem aquele estudo do Diese, foi comentado pela CUT, que mostra que 4,4 milhões de brasileiros foram desempregados diretamente pela ação da Lava Jato, que houve um prejuízo de mais de 150 bilhões provocados pela ação da Lava Jato. E a Lava Jato se mostrou, na verdade, uma ação criminosa, e o Lula parece que assim, todos os processos do Moro em relação ao Lula vão ser cancelados e o Lula resgata integralmente os seus direitos políticos, não é isso? Olha, isso, digamos, é mais uma bola dentro do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes tem sido um ministro que está contribuindo muito para a redemocratização do país. Eu tenho que falar redemocratização porque a democracia encolheu nesse período, né? Então, o Supremo está sendo fundamental. Eu acho que isto vai desmistificar, vai acabar. Infelizmente, eu não tenho nenhum processo lá, tá certo? Infelizmente, tá certo? Mas muita gente que foi injustiçada e que sofreu, digamos, um processo absolutamente injusto, sem provas, muita gente que foi obrigada a fazer denúncia para não ficar mofando na cadeia, para não sofrer torturas, porque você viver na prisão, uma pessoa de bem, etc., que não está acostumada, é como uma tortura. Eu acho que isso aí é uma medida sensacional. Eu não sabia, estou sabendo aqui por vocês, parabéns por terem tomado esta medida. Essa medida, eu acho que faz uma limpeza, porque nós temos que limpar essa sujeira que foi deixada por essa Operação Lava Jato. Tá ok. Eu vou pedir aqui para Marília. Marília, por favor, a gente tem ainda alguns superchats, eu queria já encaminhar para o ministro. Temos ainda alguns superchats, tem algumas outras reflexões, enfim. O que os nossos companheiros aqui do chat estão mandando para a gente? Tem muitos elogios no chat, muitos agradecimentos. Já vou falar para o ministro Manteiga que ele vai ter que voltar. A Sassá manda contribuição, Margarida Furtado também. A Sassá mandou um arco-íris. Marinice Campos manda corações. Cleiver Cardoso pergunta: Guido, vão taxar os ricos ou insistirão no erro? Segura aí. Magda Forni fez um upgrade para membra diamante. Seja muito bem-vinda, minha querida. Meu coração para você. E aí você tem que escrever para mim, por favor, para este e-mail que está na tela, marília@dcm.com.br, para eu entregar as suas recompensas. Lissuem, meu amigo querido do chapéu, fala aqui, Marília e Leandro mandando super bem. Um beijo, querido. Obrigada. Marcelo pergunta: ministro, é possível reverter as privatizações como as refinarias e distribuidoras como a BR? Ministro já explicou bem, é possível sim, todo mundo agradecendo essa lufada de ar fresco, de esperança, ouvindo isso. Cacau Chaves fala: 3 dias sem luz, comida estragou, tive a religação rejeitada. E ele ironiza: viva a privatização, parabéns, Enel. Fica aí o apelo para religar a luz da Cacau. Laboeci manda um pingo aqui, Laís manda um unicórnio, Leandro, para você em especial. Magda Gava: Leandro, obrigada pela entrevista, estou gostando muito. São essas as contribuições e agradeço demais. Muito obrigada, pessoal. Segue aí, Leandro. Tá bom, então vou pedir para o ministro Manteiga, né, fazer as suas considerações finais. Já deixo aqui a minha gratidão pela sua presença, tenho certeza, né, que o senhor poderá e deverá voltar a conversar mais com a gente, porque tem muitos assuntos e a questão econômica, eu acho que ela vai se tornar cada vez mais aguda daqui por diante. A gente precisa muito de pessoas do seu nível, né, ministro, da sua história, da sua experiência, para nos explicar esse mundo tão difícil de entender, que é o mundo da economia. Então, eu deixo já, por favor, suas palavras, suas considerações finais e nossa gratidão pela sua presença. Eu queria chamar atenção pelo fato de que a situação política e econômica vai se agravar no país. À medida em que as eleições se aproximarem, nós vamos ter uma agudização do nosso conflito político. Tem gente que acha que o Bolsonaro vai cair facilmente, que é cachorro morto, não é nada disso. Ele tem muito poder, ele tem a máquina pública, ele pode usar a máquina pública, né? Ele é capaz de fazer qualquer coisa, usar qualquer instrumento. Então, não vai ser fácil, vai ser uma tarefa difícil
nós vamos ter muitos obstáculos pela frente para chegar a 2022. E, portanto, nós temos que nos unir, nós temos que fazer mobilizações como aquelas do dia 19, que foram um sucesso. Eu acho que os democratas têm que participar, não importa de que partido. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é preservar a democracia, que sem democracia acontece isso que aconteceu com a Lava Jato, prende qualquer um, joga na cadeia, interfere no processo político. Então, lutar pela democracia é a nossa principal tarefa nesse momento, porque a democracia favorece programas sociais, favorece governos de esquerda, governos democráticos e tudo mais. Então, eu acho que esse programa vai ter uma função cada vez maior e eu virei com muito prazer novamente a esse programa falar com vocês. Obrigado. Maravilha, nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigado, ministro. Um grande abraço. Esperamos o senhor aqui de volta. Tchau, tchau. Obrigado. Um grande abraço. Ui, desculpa, pronto. Beijo, muito ministro. Boa. Vamos lá, Leandro. Tem muito mais um aqui chegando, o ministro está ouvindo ainda. Luiz Campos, Manteiga, melhor ministro. Professor Beluso, quem disse isso? Não esses palpiteiros do chat, mas os palpiteiros do chat também estão dizendo demais. A mesma coisa, exatamente. Olha só, eu continuo aqui com Marília, gente. Não sei, Marília, a gente já chegou perto da nossa meta de 5 membros por live, não? Sim, são 3, né? Só faltam 2. Então, faltam 2, não falta quase nada. Gente, então, por favor, vamos cozinhar um pouquinho mais esse galo e esperar que sejam 2 membros. Nós estamos aí com 1.300 pessoas ao vivo, né? Tem sido dias difíceis, been hard days, nights. A gente trabalha aqui o tempo todo, é muita coisa. A gente está, né, o Kiko até fica mais nervoso que eu. Estamos trabalhando aqui igual o palhaço. E eu só quero lembrar que os palhaços também são trabalhadores e trabalham muito e ganham pouco, né? Mas a gente está aqui trabalhando muito mesmo, de verdade. Eu quero lembrar para vocês que uma coisa que eu costumo conversar com o chat de manhã é que a internet ela traz consigo um conceito agregado de gratuidade. E é fato, as pessoas podem entrar aqui de graça, participar de tudo de graça e ir embora de graça. Mas essa gratuidade, na verdade, ela esconde uma chave muito perversa de relação que a gente tenta quebrar falando de solidariedade. Eu sei que às vezes eu me coloco, as pessoas, Leandro, você parece um pastor da Universal, fica pedindo dinheiro. É porque é o seguinte, se eu não aciono esse gatilho, todos nós, né, Marília? Você aciona esse gatilho no início, a Sara aciona esse gatilho no início dos programas, eu paro para acionar esse gatilho, porque se eu parar de falar, é que nem andar de bicicleta. Se eu parar de pedalar, eu caio. Se a gente parar de pedalar aqui, a gente cai. Se a gente parar de pedir, a gente fecha. Então, eu continuo pedindo e eu vou insistir. Faltam 2 membros, né? Faltam 2 membros para a gente atingir a nossa meta, que é muito singela, de 5 membros. Então, quem estiver nos assistindo, uma dessas 1.300 pessoas que estão agora ainda conosco aqui ao vivo, os outros que estão no chat, os outros que estão conversando conosco, que estão aqui aproveitando esse momento, recebendo informações, tendo o privilégio de ter conversado, tirado dúvidas com o ministro Guido Mantega, enfim, que estão todo dia conosco aqui aprendendo, recebendo informações de primeira mão, assim, olha, você está aqui conversando, ouvindo o Guido Mantega e ainda recebe a informação de que o Gilmar Mendes estendeu para todos os processos do Lula a suspeição do Moro. O Moro está morto. O Moro foi morto. O Moro é um rato morto, foragido da sociedade brasileira lá nos Estados Unidos. É um fujão, covarde. Destruiu a economia brasileira, destruiu o país, destruiu a imagem do Brasil, botou 4.400.000 brasileiros no desemprego, no desalento e na fome. E está lá enchendo aquela barrica de marreco lá que apareceu ele, a Patrícia Ellis pegou ele circulando lá em Washington, né? Feliz da vida, curtindo a vida doidada depois de ter destruído o país. Essas pessoas vão ter que ser responsabilizadas, se não for criminalmente, responsabilizadas politicamente. A gente não pode dar paz para esses cafajestes. Só que agora é o seguinte, ele foi reduzido a um rato que ele sempre foi. Um juiz ladrão, um juiz suspeito, um juiz que não vale nada, que não é exemplo de ninguém. E o ministro Marco Aurélio ainda deixa como legado na saída dele do Supremo Tribunal Federal, dizendo que aquilo era um herói nacional. Herói de quem? Herói do esgoto, herói do bolsonarismo.
Prendeu o presidente Lula 580 dias para eleger um psicopata e um demente que está destruindo o Brasil e matou 500 mil pessoas. Você sabe que saiu uma notícia agora, eu vi também, recebi aqui o informe do Diário do Centro do Mundo, dizendo que o Brasil é o segundo país do mundo que mais morrem crianças de Covid. Olha a tragédia que virou esse Brasil, gente. Segundo país do mundo que mais morrem crianças. Criancinha morrendo de Covid. Já não bastava as crianças que morreram sem ar, asfixiadas, quase morreram lá em Manaus, por conta desses bandidos que foram lá fazer propaganda de cloroquina quando tinha que comprar oxigênio e não compraram a vacina. Agora esse Sérgio Moro está aí flanando em Washington, enchendo aquela pança, aquele marreco ridículo, um escárnio com a população brasileira. Esse cara vai sair incólume? Não vai. Se a justiça não pegar, a gente pega ele. Não podemos dar paz para essa gente. A gente tem que lembrar todo dia, toda hora, quem são esses canalhas. Então, essa medida do ministro Gilmar Mendes, o ministro Guido Mantega tem toda a razão, está servindo para redemocratizar, né, para reestabilizar, reintegralizar a democracia brasileira, depois dessa avalanche de esgoto que foi essa Lava Jato, que perseguiu pessoas como Guido Mantega, perseguiu pessoas como Zé Disseu, que botou o presidente Lula na cadeia 580 dias, um homem inocente. Mesmo que não fosse o presidente Lula, os caras fizeram um conluio, esses marginais da Força Tarefa de Curitiba, esses bandidinhos de merda da Força Tarefa de esses procuradores, esses falsos, esses servidores públicos do inferno, em conluio com um juiz ladrão para botar um homem inocente na cadeia, sabendo que ele é inocente. Que tipo de gente é essa? Qual foi o resultado disso? Claro, óbvio. Elegeram um psicopata para a presidência da República, um idólatra da tortura e um bandido que está se mostrando ligado às milícias do Rio de Janeiro, né? As milícias que mataram, assassinaram Marielle Franco e Anderson Gomes no Rio de Janeiro, que eram empregadas, as famílias dos milicianos eram empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio. E pegava o dinheiro dos servidores e dividia entre a família, fazendo rachadinha, que é um nome engraçadinho para peculato, para roubo de dinheiro público, para desvio de dinheiro público. Então, graças ao senhor Sérgio Moro, é que o Brasil está nessa merda total. E agora o cara está lá falando, tomara que a Patrícia Leres pegue esse rato todo dia na rua e coloque na internet para a gente sacanear com ele. Marília, eu acho que chegaram mais membros. Tá bom demais, tá bom demais. Luiz Igreja se tornou membro diamante. Muito bem-vindo, que maravilha. De pé, igreja, para dessa igreja. O que você faz aí? É que com a Sara você faz um esquema diferente, né? Ela só lê os membros no final. Eu estraguei todo o seu roteiro, né, Leandro? Imagina, cada live tem sua vida própria, não vamos, né? É a pluralidade. A gente lá no final, a gente conta os membros. Eu sei, eu assisto todo dia. Você acha que eu perco o café da manhã? Estou explicando para o chat. Ah, tá bom. Então assim, a gente conta os membros, mas aqui a gente fala, já tem os 5 membros? Já chegamos à nossa meta? Chegamos. Então é hora de dobrar a meta, Marília. É isso? Dobra a meta, são 10 agora, porque tem mais chuva de membros. Chuva de membros. Chegando novos membros, é isso que a gente precisa aqui, tá? Eu queria te contar, Leandro, eu não sei se você está acompanhando aqui o chat, mas a repercussão da entrevista de hoje de manhã no Café da Manhã com o Roberto Requião está sendo até agora, o pessoal está reclamando aqui, falando que ele falou mal do Lula, que ele foi muito crítico ao Lula, que... Enfim, então eu não sei se você quer comentar sobre isso, só para acalmar o pessoal aí e explicar que o DCM faz jornalismo, não quer dizer que a gente concorda com tudo que os entrevistados falam, né? Assim, de manhã foi um mar de divergências. A Beatriz Zanfra, que é a Bia Biônica, eu divergi dela sobre manifestação. Ela disse que ela é contra a manifestação. Eu falei, eu não sou a favor, tem que todo mundo ir, botar 10 máscaras na cara e ir e tal. O Requião falou que acha que o Ciro está mais à esquerda que o Lula. Eu coloquei, não, isso é um absurdo. A Bia também foi. Enfim, todo mundo divergiu, mas é o que eu sempre falo, Marília, nós somos uma comunidade. No fundo, nós estamos todos do mesmo lado, mesmo quando há divergências.
O senador Roberto Requião é um homem de 80 anos, com uma experiência pública de quase 60 anos, e que foi governador do Paraná, senador, deputado federal, um homem que lutou contra a ditadura militar, se colocou, perdeu a eleição de reeleição do Senado, porque ele se colocou ao lado da Dilma no impeachment. Então a gente não pode, por conta de um ponto ou outro, ficar magoado com o Requião. Ele tem as posições dele, tem uma maneira dele de ser, é um homem de 80 anos, tem posições muito firmes sobre muitas coisas. Eu acho que ele se equivoca em algumas e acerta em outras, mas é para isso que serve um espaço franco, democrático e honesto de debate, para colocar, né, de uma forma plural e honesta o debate para que todo mundo participe, Marina. Então, quem se irritou com o Requião está irritando, mas continua ouvindo o Requião, continua debatendo, a gente vai lá e trata francamente das coisas. Então é super importante a gente ter isso em mente. Todos os convidados do que vem para o DCM, eles têm liberdade total para falar o que acham, o que pensam, e a gente tem liberdade total, e o chat, a comunidade tem liberdade total para concordar ou não e colocar tudo de forma civilizada. Né? De forma civilizada. Essa coisa fico muito chateado quando as pessoas ficam insultando os convidados porque não concordam com eles. Isso é uma bobagem. Então, de forma civilizada, com educação e firmeza, se faz e se consegue qualquer coisa, Marília. Maravilha. Marilu Deface, não repita a mensagem no chat, ela está dando a notícia aqui que Gilmar estende suspeição de Moro para todos os processos em que o ex-juiz atuou contra Lula. Nós já demos a notícia e hoje, às 9h, teremos Pedro Serrano para analisar tudo isso de forma muito profunda com o Kiko Nogueira. Então, live das 9 hoje, no Essencial, imperdível com Pedro Serrano. Eu queria contar também que os convidados não, os intimados não. Enfim, quem vai depor na CPI amanhã serão os irmãos Miranda, que agora estão aí no centro do debate por conta da denúncia do Gabinete das Sombras comprando vacina ruim, cara, né? São Luiz Cláudio Miranda, que é um deputado federal, e o servidor Luiz Ricardo Miranda, a mãe estava sem inspiração, né? Todos são Luiz Miranda. 2 irmãos, ele é chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde e foram intimados, enfim, vão comparecer amanhã. Eles vão comparecer como testemunhas, não como investigados. Tá bom, então é uma intimação, né? Olha, sim, é aquele convite, né? É primo da Sara Góes, olha aí, são primos da Sara. Ela é Miranda por parte de mãe. A Sara Góes está aqui também, né? Eu estou sendo sempre observado, impressionante. De manhã eu estou com a Sara, eu sou observado por Marília. De tarde eu estou com Marília, sou observado por Sara Góes, né? Vai entender essas loucas, né? Que trabalham e ainda assistem quando não estão trabalhando. Eu só assisto. O Requião foi lavajatista e disse que foi lavajatista e disse que se arrepende de ter sido lavajatista. Muita gente foi lavajatista, viu? Muita gente. E esse cordão de arrependidos aumenta a cada dia, né? Porque cada vez que sai uma decisão dessa, as pessoas falam, opa, então eu estava errado. Tá certo, é isso mesmo. Tem que se arrepender, pô. Foi uma merda aquilo lá, né? Maravilha. Então amanhã a CPI é só às 14 horas. Que bom, não vai atrapalhar o incrível café da manhã de sexta-feira. Tá joia, bom demais. Quem vai estar amanhã mesmo, Leandro? Eu temia que você me perguntasse isso. E eu já vou abrindo aqui, porque eu sei, quer dizer... Eu sei quem é super legal, mas eu nunca lembro. A Sara agora tem que... Eu sou um homem, eu sou um diabo velho. Bom, de manhã de manhã sou eu, Kiko Nogueira. De 8h30 a 9h30, 9h30 são os diabos velhos. Eu e Kiko Nogueira. E a toda sexta-feira agora, quem que tem? Rui Costa Pimenta. Pô, como é que eu esqueci? Então, às 9h30, Rui Costa Pimenta, que agora é o nosso convidado fixo das sextas-feiras, a partir das 9h30. Temos muita coisa para conversar com o Rui, né? Todo mundo gosta muito do Rui, ele qualifica muito a nossa audiência. Então, ótimo. Então, Kiko Nogueira e Leandro Fortes, às 8h30, 9h30. Depois, eu, Sara Góes e Luísa, Rui Costa Pimenta, às 9h30, tá bom? Somos Luiz Miranda, que estão na sua cabeça. E a Sara já rebatizou o programa de 3 Diabos Velhos, tá? Pois é, de sexta-feira são 3 Diabos Velhos, tá certinho. Maravilhoso. Ó, gente, eu tenho aqui os outros convidados, já vou passar para vocês. Amanhã, sexta-feira, imperdível DCM. Começa com Rui Costa Pimenta, Kiko Nogueira e Leandro Fortes,
Kiko e Pedro, ao meio-dia, tem Daniel Cara, também convidado fixo, excelente. Na live das 5 amanhã, a Sara Vivaco vai substituir o Vinícius Carvalho, que volta na segunda-feira com toda a fé, tá se cuidando, vai estar bem. E aí será Sara ao quadrado na sexta-feira, às 5 da tarde, tá? Com o professor Alisson Mascaro, para debater um pouquinho, né, de filosofia do direito marxista, maravilhoso. E no essencial, claro, sextou com Bem-vindo Sequeira. O que mais nós temos aqui para falar? Temos algumas contribuições que eu quero agradecer. Daniel, IFSP de Bragança Paulista, manda um pingo. Lucinda Gregório, Leandro, você leu no ar aí, né? Perguntando sobre o Requião lavajatista. Fabiano França, falou mal do Lula? Ele explicou o caso Evandro? Luiz Alberto Benevides, a entidade que tudo vê, Sarília. Luiz Alberto sempre com esses trocadilhos do Carilho. Hells Bells manda uma perinha. Não, é uma raposinha, na minha opinião. Tem gente que acha que é cachorrinho, mas não vou falar quem. Renato Birajara Botão mandou corações. Luiz Campos fala, manteiga melhor ministro. E aí ele disse que é opinião do professor Beluso, falando que palpiteiros do chat que estavam falando mal dele, ele estava muito bravo, com toda a razão. Então, é isso, Leandro. Vou contar os membros igual a Sara faz, vai, eu anotei todos aqui. Ó, na verdade, eu perdi um ou outro, mas eu tenho aqui Elizabeth Auríquio, O Salme Sobrinho, Magda Forne, e aí chegou agora Luísa Igreja, que tem que escrever para mim, porque é membro diamante. E teve uma renovação aí que eu computei como membro, Elinalva Bastos, tá bom? Então, pronto, 5 membros, estamos fechados, deu tudo certo. Muito obrigado a todo mundo aos novos membros e membros, um beijão no fígado de vocês. Obrigado a quem mandou superchats, quem mandou superstics. Quem não se inscreveu no nosso canal, dá uma olhadinha agora, antes de ir embora. Se está inscrito, aproveita e dá um like também. E sempre compartilha nossas lives, sejam sempre muito bem-vindos. Marília, um beijo enorme para você, um prazer enorme. Beijo, querido, obrigada. E nos vemos amanhã de manhã, às 8h30 da manhã. Maravilha. Um beijo, pessoal. Fiquem seguros e até a próxima. Fiquem aí com a nossa propagandinha rapidinha para saber como contribuir como DCM.